Eu passei um dia muito intenso, como vários colegas aqui, foi um dia importante. Temos aí a apreciação e a recepção pelo Senado dessa matéria que, de alguma maneira, paralisa o Brasil, ou põe os olhos do Brasil voltado para o Senado. Falo do processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Estou seguro que aqui no Senado a população brasileira, a sociedade brasileira pode ficar certa de que aqui não haverá atropelos, como já disse o presidente Renan, não haverá nenhum tipo de ação no sentido de fazer acertos de contas com a presidenta ou com o governo. É essa a confiança que tenho. Aqui é a Casa da Federação e nós esperamos também, nós que acreditamos que esse processo é equivocado desde a origem, por uma ação do presidente da Câmara, que aqui se possa fazer a apreciação do processo legal, do devido processo que a Constituição estabelece. Mas isso caberá aos senadores e senadoras julgadores que vão estar no primeiro momento na comissão e, obviamente, depois pelo plenário do Senado. Mas eu venho à tribuna, senhor presidente, Paulo Paim, e não sei se hoje algum colega veio à tribuna, por isso que eu estava ausente do plenário durante uma parte da tarde, mas é onde eu trabalho aqui intensamente, com Vossa Excelência e outros. Não sei se algum colega veio para registrar que hoje é o Dia do Índio, dia 19 de abril. E eu acho da maior importância, eu como amazônida, que se possa deixar registrado aqui, falar um pouquinho para aqueles que estão me ouvindo pela Rádio e TV Senado, até da origem, por que dia 19 de abril passou a ser celebrado no Brasil como Dia do Índio. Provavelmente uma parcela importante da população não sabe. Mas em 1940, no México, tiveram o primeiro Congresso Indigenista Internacional, interamericano. E o Brasil não foi signatário daquele congresso. Depois o Marechal Rondon volta, ele que é uma figura brasileira, um dos heróis da pátria que escreveu seu nome nas páginas mais destacadas da nossa história, ele veio e advogou para que o Brasil subscrevesse o resultado daquele encontro, o Instituto Indigenista Interamericano. E, feito isso, o presidente Getúlio Vargas, em 1943, porque no encontro do México ficou acertado de que se celebraria o Dia do Índio no 19 de abril. E foi exatamente um conterrâneo seu, um grande presidente que esse Brasil teve, Getúlio Vargas, que em 1943, através do Decreto-Lei 5.540, fez constar no calendário nacional o 19 de abril como Dia do Índio. Eu queria aqui fazer uma rápida reflexão. Não sei se muitos sabem quantos índios tinham no Brasil em 1500, quando Cabral chegou, quando Pero Vaz do Caminha começou a escrever sobre essa terra. Os números variam de 6 milhões a 4. Hoje, lamentavelmente, são apenas 400 mil índios no Brasil. 400 mil. Nós temos uma história de 200 etnias, de 170 línguas. É uma história bonita. É um país fundado em povos originários que viviam aqui em completa harmonia com a natureza. Obviamente, tirando dela o alimento,
o sustento e a vida. Essa relação se degradou muito a partir da ampliação dos não-índios aqui no nosso país. Eu sou de um estado, o estado do Acre, que tinha, em 1990, pouco mais de 4 mil índios. Aliás, os governos no Acre da década de 70 declaravam, institucionalizaram que o Acre não tinha índios. Graças ao trabalho de indigenistas como Terry Aquino, cito também o Meireles, o Macedo, podia citar tantos outros. E a força da Organização dos Povos Indígenas, de organizações como a CPI, a Comissão Pró-Índio, e abnegados, funcionários da FUNAI, o Acre conseguiu ser uma referência do ponto de vista daquilo que o Brasil tem hoje como política para os povos indígenas. Não estou dizendo com isso que nós já estamos satisfeitos ou que as questões ligadas aos povos indígenas estão completamente resolvidas no Acre, não. Temos muitos e sérios problemas. Mas hoje, quase 14% do território acreano é destinado aos povos indígenas. A população indígena chega a perto de 20 mil, com um crescimento enorme, com muitas crianças nas aldeias. Eu, particularmente, me considero um amigo dos índios. Frequento as aldeias, vou nas festas e tenho orgulho de, quando governador, ter valorizado a cultura desse povo originário, ter compartilhado, e acho que hoje no Acre nós temos algo muito bonito, que é uma recepção por nós, parentes dos indígenas, nas cidades, nas políticas públicas, desse povo que tem uma história tão bonita e que é, sim, o único que nós descendemos. Eu recebi no Acre, na minha casa, recentemente, o fotógrafo, um dos grandes brasileiros do século XX e XXI, Sebastião Salgado. Uma das figuras mais importantes desse mundo. A pessoa que mais registro fez do nosso planeta e que, por sua capacidade, por sua sensibilidade, por sua arte na fotografia, ganhou fama no mundo inteiro. É, sem dúvida, o fotógrafo que mais se busca reproduzir seu trabalho no mundo inteiro. Ele passou um mês junto ao povo Axaninca lá no Acre. Eu tenho o privilégio de ter ajudado. É uma região é uma aldeia que eu fui já várias vezes. E ele passou 30 dias fotografando e vivendo. Eu falei, mas Sebastião Salgado, por que você vai ficar tanto tempo com aquele povo? Eu mesmo fico lá 4, 3, 5 dias e já volto. Ele disse, não, eu tenho que ficar quase um deles para depois começar a fotografá-los. Ele está dando sequência num trabalho, senador Donizete, que eu já vou ouvi-lo, ele está dando sequência a um trabalho que já vai quase 10 anos. Fotografou já 7 povos indígenas. E ele pretende trabalhar mais uns 2 ou 3 para depois fazer um livro tipo Gênesis, ou outros que ele fez. E eu conversei muito com ele. Ele falou, passou quase 200 anos o Brasil, depois do descobrimento, para que falássemos o português. Até então, a língua que falávamos aqui era a língua oriunda dos povos indígenas. Era o Guarani, era o Tupi. E que, literalmente, quando se pergunta para o brasileiro qual é a tua descendência, logo buscamos um país da Europa, um país de outros continentes do mundo, para justificar a origem de nossas famílias. Coisa nenhuma. Nós só temos uma origem, todos nós temos brasileiros, nós temos uma origem nos povos indígenas. Por isso que eu fico contente
E eu trato os índios, quando estou no Acre, de chai, que é amigo, ou de parente. E hoje eu vim aqui à tribuna para agradecer esses parentes por terem cuidado do Brasil durante milênios e terem nos entregue um Brasil cheio de riqueza, que, de certa forma, as políticas equivocadas, insustentáveis, intolerantes, saquearam. O Brasil foi descoberto e tinha uma costa linda, maravilhosa e rica. Destruiu toda a costa. O Brasil foi descoberto e era o país que tinha a maior abundância de ouro, de diamante, como nós estamos até vendo num seriado que a Globo fez recentemente, nós vimos. Eu estou relendo um livro que chama O Império à Deriva, que conta a presença da família real portuguesa aqui no Brasil. E o que eu lamento é que, mesmo no século XXI, mesmo depois de tantos anos ocupando, confrontando a atividade e a presença humana com o meio ambiente nesse país, nós ainda não aprendemos a respeitar os povos indígenas. Eu e Sebastião Salgado tivemos uma audiência recentemente com o ministro da Justiça. Fomos lá pedir algo simples e que me orgulha falar aqui hoje, no Dia do Índio. Fomos pedir um mínimo de recurso para a FUNAI, para que ela possa cumprir bem sua missão, de dar o suporte necessário a esse povo que nos deu origem, a esse povo que cuidou e que está na fundação do nosso país. É lamentável que o Brasil, uma das referências no mundo da cultura indígena, trate tão mal esse povo. Eu sou de um estado que tem ainda povos indígenas não contactados. Eu os vi quando governador. Fiquei 3, 4 dias num lugar próximo deles, sem nenhum contato. Qual é a dimensão desse patrimônio? Nós temos povos que vivem numa sintonia com a natureza, absolutamente desvinculado de tudo isso que a gente briga e disputa. Essas coisas materiais e supérfluas que para nós são imprescindíveis para a vida. Agora mesmo, no ano passado, um grupo de 3 jovens índios não contactados fizeram contato. E o Brasil, nos anos 80, sabiamente definiu uma política. Quando tem um povo identificado não contactado, a gente protege. A área dos índios não contactados no Acre são de 600 mil hectares. E alguém podia dizer, que absurdo, 600 mil hectares para um povo que a gente nem conhece e nunca falou com ele. Mas eu acho que essa política que nós implementamos no Acre, de respeitar, de valorizar esse patrimônio e essa história desse povo, é que deveria ser implementada em todo o Brasil. Agora, os contactados do ano passado são 29. E alguns que estão me ouvindo podem não entender. O que é índio não contactado? São populações indígenas que nunca fizeram contato com os brancos, que não precisam de nada disso que a gente disputa, que a gente acha que é tão fundamental para a vida. Eles vivem absolutamente desprovidos de tudo isso. E o Brasil adotou uma medida de não fazer contato, mas de cuidá-los. Sabe por quê? Porque a série histórica que nós temos é de que, quando é feito o contato, 70% deles são dizimados pelas doenças nos primeiros 3 anos. Por que isso? Porque nós adquirimos imunidades para as pestes, para as pragas, para as gripes, que eles não têm nenhuma dessa imunidade. E aí tem um risco. O Brasil fez certo, mas, lamentavelmente, o Brasil tem a política de proteger os índios isolados, sem dinheiro, sem funcionário, sem o apoio necessário. Por isso que eu queria aqui, no Dia do Índio, dia 19 de abril de 2016, dizer que eu penso que nós temos que ter uma ação suprapartidária para garantir os recursos necessários, para garantir o apoio necessário para o nosso colega João Pedro, para os funcionários da FUNAI, para que eles possam fazer um trabalho que nos dignifique, que nos orgulhe, e não seguir como nós estamos seguindo, com ações que nos envergonham. Já já vem PEC da Câmara, já já vem PEC absurda, que tentam tirar as mínimas garantias
que o povo indígena tem hoje. Eu ouço o senador Donizete e vou concluir meu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senador Jorge Biano, obrigado pela uma parte. É para fazer um registro. Eu acredito, do fundo do coração e da minha alma, que a gente tem um débito. Somos devedores muito grande dos povos indígenas. E existe um preconceito muito grande contra os povos indígenas. A ideia de querer retratar que os índios são preguiçosos é uma ideia retrógrada, preconceituosa e de quem não conhece a realidade, a cultura e a maneira deles relacionarem com a natureza, entre si e a maneira deles produzirem. Nós tivemos em Palmas, no ano passado, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Ali foi possível conhecer a riqueza cultural de diversas etnias, mas, sobretudo, para aqueles que não acreditam na capacidade de produzir, de se autoalimentar dos povos indígenas, quando apoiados e respeitados, ficou demonstrado que a agricultura tradicional dos povos indígenas é uma agricultura rica, plural e suficiente para a sobrevivência humana, para a vivência humana, para o crescimento e para a saúde humana. Então, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, realizados em Palmas, que foram os primeiros Jogos Mundiais realizados, para mim foi uma demonstração de que a gente precisa conhecer melhor, como o senhor muito bem está colocando, senador, o fato de conhecer e conviver. Eu tenho estreitado a minha relação com os xerentes que estão próximos de Palmas, no município de Tocantina, temos tentado trabalhar para ajudar a encaminhar as demandas deles. Então, eu penso que somos devedores e precisamos conhecer, estudar melhor, não a partir da nossa visão daqui para lá, mas a partir da visão deles de sociedade, de produção e de cultura, que eu acredito que isso tem muito a devolver aquilo que foi suprimido desses povos. Obrigado, senador. Obrigado. Eu sei que tem vários colegas para falar. Eu só queria encerrar dizendo que estou atento. Eu espero, sinceramente, que não tenha prosseguimento essa PEC 215, que agrava a situação e põe em risco os povos indígenas no nosso Brasil. Nesse 19 de abril, Dia do Índio, eu faço essa manifestação, me solidarizando com as lutas dos povos indígenas, e se fosse uma voz sozinha, fosse o único discurso, eu assim mesmo faria, mas eu sei que tem vários colegas, como fez aqui o senador Donizete e outros, que são sensíveis a essa causa e vão estar na luta junto conosco. Que o Brasil trabalhe para ter orçamento, para ter políticas que possam nos dar o direito de celebrar todo dia 19 de abril, que foi criado em 1943 para celebrar o Dia do Índio por Getúlio Vargas. Muito obrigado, senhor presidente.